Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 8, Os discípulos de Jesus. Nesta aula, nós vamos conversar sobre as características dos verdadeiros discípulos de Jesus. E vamos começar a conversar ainda sobre o fenômeno dos 70 discípulos e dos 500 discípulos. Primeiro tópico, os discípulos do Cristo. O termo discípulo, significando literalmente aluno, aparece no Novo Testamento somente nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Essa acepção da palavra discípulo, ela é usada de uma forma genérica no Novo Testamento, mas nós podemos diferenciar os apóstolos, que eram aqueles mais ligados a Jesus, e os discípulos, que eram seguidores do Cristo. Mas havia uma gama ainda muito maior de pessoas que seguiam o Cristo. Só que a grande maioria eram pessoas que estavam ali apenas para aliviar seus sofrimentos. Então elas não se convertiam à mensagem do Cristo. Já os apóstolos eram os operadores diretos nas ações do Cristo, e os discípulos eram aqueles que se convertiam à mensagem do Cristo e passavam a aplicá-la e divulgá-la. Por isso, os postulados de Jesus, de fraternidade, de caridade, eles eram difundidos não só na região da Judéia, mas eles alcançavam outros locais, outras regiões, atingindo outras culturas. Romanos, gregos, eram também influenciados pela mensagem do Cristo. Mas o fato é que nem todos eram verdadeiramente tocados pela mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus vinha para iluminar as consciências, para aliviar o sofrimento. E muitos se apegavam a essa mensagem apenas efetivamente como um alívio e não como um instrumento de conversão e de melhoria espiritual. Ao lado das criaturas que seguiam o Mestre em busca de alívio para os seus males, havia os servidores fiéis, que abraçaram de corpo e alma a causa do Cristo, conforme rezam as Escrituras e a tradição. Em toda a história da humanidade, nós vemos homens que se destacam por esse papel de aproximar a civilização de Deus. E esses espíritos que são escolhidos para essas missões são espíritos com grande superioridade, com sabedoria, com bondade. É assim, por exemplo, com Buda, Confúcio e tantos outros que vieram para iluminar as consciências. E com Cristo não é diferente. Cristo é enviado por Deus para desempenhar esse papel de iluminar as consciências. Só que para isso, ele precisa se valer de difusores dessa mensagem, porque para que a mensagem ecoasse nos corações, era preciso que outras pessoas tocadas por essa mensagem também levassem essa informação para as outras pessoas. Neste sentido, o verdadeiro missionário justifica-se pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. E então nos surge uma questão: como podemos ser ou como podemos identificar o verdadeiro discípulo do Cristo? E aí Emmanuel nos apresenta na obra Roteiro uma lista de predicados que nós podemos construir em nossa essência: amar ao próximo, perdoar, tolerar, auxiliar incondicionalmente, amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, uma série de ações que precisamos empreender. E nesse ponto reside o ensinamento de Jesus. O ensinamento dele não é um ensinamento catedrático para ficar empoeirado em prateleira, dentro de livros. O ensinamento dele é um ensinamento para ser aplicado cotidianamente em nossa vida, para que o Evangelho se traduza em ações luminosas na jornada redentora do homem. A existência de cada servidor fiel se resume na adoção de um determinado tipo de conduta que o caracteriza como homem de bem.
É inegável que para desempenhar esse papel de servidor fiel, é-nos exigido um grande sacrifício. Todos temos nossas obrigações junto à família, trabalho, sociedade, e a par dessas obrigações é preciso também nós assumirmos o compromisso com Jesus. E assumir esse compromisso com Jesus é também cada um carregar a sua cruz. Não é abandonar as nossas obrigações, é conciliar nossas obrigações com a tarefa do Cristo. Porque nossas obrigações familiares, sociais, também são importantes para a materialização dos desígnios de Deus. Então é preciso ter essa percepção de que é necessário conciliar a nossa existência material com a existência espiritual. Item 2. Os discípulos e sua missão. Subtópico 2.1. A missão dos 70 discípulos da Galileia. Lucas nos relata que após a transfiguração no Tabor e a cura de um epilético obsediado, Jesus designou os 70 discípulos, que deveriam anunciar os ensinamentos de Jesus, fornecendo-lhes instruções precisas de como deveriam agir. Então, como foi que Jesus deu essa missão aos 70 discípulos? Isso está bem retratado no Evangelho de Lucas, que eu vou dividir com vocês aqui agora. Nosso material já até escalonou essa orientação que Jesus deu. Então, nosso material fala assim: primeiramente, mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Asseverou que os enviava como cordeiros ao meio de lobos, já no versículo 3. Orientou-lhes: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, já no item 4. Instruiu-os a como proceder ao chegar a uma residência, onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Já nos versículos 5 a 7. E em seguida, esclareceu-lhes agir como hóspedes educados, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Já no versículo 8. Pediu-lhes: e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Nos versículos 9 a 11. E por fim, informou-lhe ainda: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Já no versículo 16. E Jesus então dá orientações bem precisas até sobre o comportamento que os discípulos deveriam ter nessa jornada de difusão do Evangelho. Veja que ele tem o cuidado de mandar de 2 em 2. Por quê? Para que sempre um pudesse dar apoio, amparo, auxílio ao outro. Assim como nós contamos com o amparo do nosso mentor espiritual. Da mesma forma, Jesus não relegou aqueles discípulos à solidão. Ele sempre orientou que eles andassem de 2 em 2. E ele sabia que essa missão seria muito dura. Tanto é que ele fala que está enviando os discípulos ao covil de lobos. Por que essa palavra covil de lobos? Porque ele sabia que ele estava colocando os seus discípulos diante de corações duros. E esses corações duros muitas vezes repeliriam a mensagem que os discípulos levavam de Jesus. E por que Jesus pede que eles não levem bolsas, alforje, não cumprimentem as pessoas pelo caminho? Porque ele não queria que eles se perdessem, se desligassem da jornada espiritual. Então, ao recomendar que eles não levassem alforje, era para eles não acumular nenhum metal, nenhuma riqueza. E o porquê de ir sem sandálias?
para eles irem no caminho da humildade, no caminho ali da serenidade. Porque quando a gente está descalço, a gente tem que andar mais lento, a gente não pode andar rápido, né? Porque a gente tem que ter mais cuidado onde pisa, o pé pode machucar numa pedra, num espinho. Então ele queria que os homens caminhassem com prudência, com parcimônia. E por que não cumprimentar as pessoas no caminho para que eles não perdessem o rumo, para que eles não ficassem desorientados e eles só tratassem com as pessoas nas cidades para onde eles estivessem se dirigindo. Interessante o comportamento deles dentro da casa. Pede Jesus que assim que eles cheguem na casa, eles desejem que a paz esteja naquele lar, ou seja, eles emanassem bons pensamentos. E ele diz, se alguém lá estiver em sintonia, ele receberá aquela irradiação. E se não houver ninguém em sintonia, aquilo não vai se perder, vai retornar para vocês. Porque o bem que a gente faz, retorna para a gente. Então é curiosa que essa visão energética desse momento de contato, de estar no lar de um desconhecido e como deveriam proceder os discípulos. Jesus dá uma grande orientação de cunho espiritual e energético. E mais, ele diz para eles não ficarem andando de casa em casa, para que naquela casa que eles fossem recebidos, eles se instalassem. Por que isso? Justamente para que eles não se desgastassem. Onde eles encontravam acolhimento, eles deveriam permanecer. Porque se eles ficassem migrando de casa em casa, eles poderiam encontrar muitas que cerrariam as portas para eles. Isso poderia desanimá-los, enfraquecê-los, além de gerar a difusão da energia deles desnecessariamente. Então, por isso que Jesus recomenda que quando eles fossem bem acolhidos, eles permanecessem naquela casa. E outro ponto interessante é quando Jesus pede que eles curem os doentes e que naqueles locais onde eles não fossem bem recebidos, eles nem carregassem o pó. Ou seja, não fiquem com as vibrações negativas daquelas pessoas que cruzarem seu caminho. Fiquem só com as vibrações positivas. Isso que era uma higiene espiritual que Jesus recomendava para seus discípulos ao dizer que eles nem carregassem o pó daqueles locais onde eles não fossem bem recebidos. E no Evangelho de Lucas nós percebemos que os discípulos foram bem-sucedidos na empreitada. Registra ali o evangelista que Jesus reconhece o trabalho, reconhece o proveito da viagem dos 70 discípulos. A despeito de ser Jesus o governador espiritual do planeta, não dispensa a cooperação de servidores que, à semelhança de batedores, seguem à frente anunciando a boa nova. Mesmo Jesus, como governador espiritual da Terra, ele não age sozinho. Assim como Deus também não age sozinho. Deus se vale dos espíritos superiores para auxiliar as suas criaturas e esses espíritos superiores também se valem de outros para que o trabalho designado por Deus seja realizado. E é nesse sentido que Jesus se utiliza dos discípulos para que a sua mensagem pudesse alcançar locais onde Jesus não poderia estar fisicamente. Outro ponto interessante é que as instruções dadas por Jesus foram fundamentais para o êxito desse trabalho dos discípulos. Porque Jesus ele dá orientações de comportamento, de visão espiritual que auxiliam os discípulos naquela dura missão de levar o Evangelho a locais remotos de onde Jesus se encontrava. 2.2 A missão dos 500 discípulos da Galileia. As tradições cristãs nos relatam que naquele dia Jesus apareceu a aproximadamente 500 pessoas, denominadas mais tarde de os 500 da Galileia. Após a crucificação de Jesus e sua partida, os discípulos eles sentiam a falta do Mestre, sentiam a carência da ausência das palavras tenras de Jesus. Isso fazia com que eles, periodicamente, se reunissem em prece, reunissem em reflexões sobre o Messias. E nesses momentos,
eles certamente conseguiam se conectar com as esferas superiores e assim Jesus sentiu a vontade para se apresentar a esses discípulos. Numa dessas ocasiões, Jesus então aparece aos 500 discípulos, que era um grupo de pessoas que estavam reunidas no local onde Jesus costumava fazer suas pregações. Então Jesus aparece para eles e os convida para a grande tarefa de difundir o Evangelho. E é interessante que a fala de Jesus não é uma fala suave, muito pelo contrário, ele é bem contundente, ele é bem firme. Ele diz que aqueles que vão seguir o caminho do Cristo vão atravessar momentos de dificuldade, vão sofrer perseguições, mas que a redenção virá no reino dos céus. Então Jesus os conclama para que eles abracem o Evangelho e difundam o Evangelho por todo o planeta Terra. Então Humberto de Campos ele apresenta vários diálogos de Jesus com seus discípulos. Estão registrados no livro Boa Nova. E nesses diálogos, Jesus procura esclarecê-los de como eles deverão desempenhar o seu papel. Coloca a Jesus a importância da abnegação, da renúncia, da fidelidade aos ensinamentos do Cristo, convocando seus discípulos para assumirem cada um a sua cruz e nessa jornada fazerem a difusão do Evangelho, que foi o que conseguiram. Se hoje nós temos aí boa parte do nosso planeta, de uma forma ou de outra, ligado ao Cristo, é porque os discípulos cumpriram sua missão de difundir o Evangelho no momento em que não havia meios de comunicação. A forma de comunicação era exclusivamente falada, a escrita era muito restrita. Então, precisou-se desses discípulos que assumiram a missão dada por Jesus e caminharam pelo planeta levando o Evangelho. Esse era o nosso conteúdo para essa aula. Muito obrigado pela atenção e vejo vocês na nossa próxima aula semana que vem. Muita paz e muita luz.